Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Leonardo Moscatelli, eu tenho 23 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre as eleições municipais de 2020. Bom, agora falando um pouco sobre a minha formação acadêmica, rapidamente, eu sou bacharel em Relações Internacionais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo e estou fazendo hoje uma pós-graduação em Ciência Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política. Aqui a gente tem o nosso breve sumário dessa apresentação e, como vocês podem ver, a gente tem 7 pontos a passar justamente para vocês entenderem o que a gente vai falar e por que a gente vai falar dessas coisas. O primeiro ponto é por que a gente vota no Brasil e por que a nossa democracia funciona dessa maneira. Como que a gente vota, como é o processo e como que funciona isso. Qual a função do prefeito e do vice-prefeito. Como funciona o processo de escolha dessas duas pessoas, desses dois políticos. Qual a função do vereador, né? Para que ele serve, né? Para que a gente escolhe os vereadores? E como funciona a escolha dessas pessoas? E no final, eu vou falar brevemente sobre como escolher os seus candidatos. Aqui no nosso primeiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre por que a gente vota e como funciona a nossa democracia. Bom, primeiramente, a gente tem que entender por que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Muita gente acha que é só Brasil, mas o nosso nome oficial é República Federativa do Brasil. E esses dois nomes, antes do nome do país, ele simboliza o sistema de governo que aquele país adota. A gente adota no Brasil um sistema republicano, né, uma república, desde 1889, depois da proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro daquele ano. A república, basicamente, é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a entender o interesse geral dos cidadãos. Basicamente, deu para entender aí que é um sistema majoritário em que as pessoas têm de participar da vida política. A federação, por conseguinte, né, como nós somos uma república federativa, a federação foi uma ideia criada pelos norte-americanos lá no século XVIII e significa o seguinte: é a divisão do Estado em entes federativos que possuem certa autonomia em relação ao poder central. Esses entes federativos nós conhecemos aqui no Brasil como municípios, estados e União. Bom, agora a gente tem que entender qual que é o nosso sistema político, depois de entender o nosso sistema de governo. Nosso sistema político se caracteriza por ser um presidencialismo multipartidário ou de coalizão. A gente classifica como presidencialismo porque a figura máxima do poder executivo é o presidente. Por isso, nós denominamos como sendo um presidencialismo. E, logo em seguida, a gente denomina como multipartidário porque nós não temos só apenas dois partidos que são majoritários e que trocam de poder ao longo do tempo. Não, a gente tem diversos partidos no Brasil que são relevantes e que justamente têm participação dentro do governo. E também tem um outro nome muito usado dentro da academia, que é o presidencialismo de coalizão. Por que esse nome? Porque como esses partidos são muito diversos, né, e muito fragmentados, justamente há necessidade de haver coalizões dentro desses governos, por conta do partido que conseguiu a cadeira presidencial, para formar um governo e para formar é, uma, uma coalizão que possa ser governável dentro do país. E por isso, a gente adota o sistema de presidencialismo. A nossa democracia é uma democracia indireta. Por que indireta? Justamente porque nós não exercemos a democracia pura, que é a democracia em que todos os cidadãos, sem exceções, participam da vida pública a todo momento. E por que isso? Né? Porque as decisões públicas, como está escrito aqui, são majoritariamente feitas por políticos eleitos. Então, nós escolhemos pessoas justamente para que essas pessoas escolham o nosso futuro e o que vão ser as políticas de governo. E aqui, para finalizar, o nosso sistema eleitoral exige que todos os cidadãos tenham direito de votar. Então, isso é denominado como sufrágio universal obrigatório e secreto, né? Bom, o sufrágio é o direito ao voto, e ele é universal porque todos os cidadãos no Brasil inteiro têm o direito a votar. Ele é obrigatório porque todas as pessoas são obrigadas a votar, então todas as pessoas que têm idade para votar devem ter essa obrigação.
E é secreto porque ninguém tem conhecimento, ninguém pode saber em que candidato você votou especificamente, ok? Bom, e para quem o voto é obrigatório? Para quem o sufrágio é obrigatório? Para todos os cidadãos que são maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Então, para todas as pessoas nessa faixa etária, que é em torno de 146 milhões de pessoas hoje no Brasil, o voto é obrigatório e não pode, e essas pessoas não podem deixar de votar, apenas com justificativas, ou se a pessoa não apresentar uma justificativa, ela tem que pagar uma multa. E para quem é facultativo? Para todos os cidadãos que têm entre 16 anos e são menores de 18 anos, e para todos que são maiores de 70 anos. Então, para todas as pessoas é facultativo o direito ao voto. Bom, gente, aqui é simplesmente um negócio bem tosco para vocês saberem exatamente o que necessita para votar. Então, aqui na parte de cima, a gente tem um exemplo de um título eleitoral eletrônico, inclusive, tá? Então, só para vocês saberem qual é o documento necessário para você retirar para conseguir votar. Então, todas as pessoas que são obrigadas a votar têm que ter o título eleitoral, senão elas não podem votar. E simplesmente a pessoa só precisa saber o número daquele título, não precisa nem levar o título, só precisa levar um documento com foto, normalmente, para sessões eleitorais, para as pessoas conseguirem identificar a pessoa, beleza? E logo embaixo nós temos um exemplo aqui, né, uma fotografia digital da máquina eleitoral, da urna eletrônica que a Justiça Eleitoral utiliza nas votações. E aí você vai lá, vai ter essa máquina ali e você vai ter a oportunidade ali de digitar os números que você quiser, justamente para votar no candidato que você quiser. E aí você pode votar lá, eu quero votar no candidato A. Então vai lá, digita o número do candidato A. Ah, não, quero votar no candidato B. Então você vai lá e digita o número do candidato B. Se você errou, você clica no corrige. Se você não quer votar em nenhum candidato para aquele posto, né? Por exemplo, para a chapa de prefeito e vice-prefeito, ou para o vereador, você vai lá e clica no branco, confirma. Ou, como muita gente às vezes não entende, ah, eu quero anular meu voto. Então vai lá e digita um número que não existe. Simplesmente bota lá 00, por exemplo, confirma, você anulou seu voto. Lembrando, voto branco e nulo são a mesma coisa. A gente acha que o voto branco e o voto nulo são coisas diferentes, mas não são. Então, se você quiser tirar o seu voto da contagem final, ou você digita o branco, ou você digita um número que não existe, e aí você anula o seu voto. Beleza? Aqui nesse terceiro ponto, nós temos qual a função da chapa de prefeito e vice-prefeito. Que lembre, você está votando para duas pessoas, né? É sempre para o prefeito e para o vice-prefeito que vem acompanhando ele ali no nome da sigla, ok? Todos os partidos têm esses candidatos aí. E qual é a função dele? Então, o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. Então, ele é o cargo mais alto do Poder Executivo, ok? Dos municípios. Ele é responsável, basicamente, por todas as funções administrativas do município. Basicamente, é, é até um eufemismo, né? Porque tudo que concerne o município, a administração pública do município, cabe ao prefeito cuidar. Então, além disso, né, ele é o executor de políticas públicas. Muita gente se pergunta, mas o que será que são essas políticas públicas? Quais são as ações, as execuções que o prefeito deve fazer na cidade, né, e deve cuidar dentro da cidade? As políticas públicas são basicamente saúde, educação, segurança pública, cultura, turismo, transporte público, entre outras coisas. Existem diversas funções e diversas áreas que o prefeito atua. Dentro da saúde, por exemplo, cuidar das UBSs, né, das unidades básicas de saúde, né, criar, construir novas UBSs. Na parte da educação, né, cuidar das escolas públicas municipais, das creches municipais. Na parte de segurança pública, normalmente dentro das cidades nós temos as guardas civis metropolitanas. Isso dentro da cidade de São Paulo, né, como é uma região metropolitana, uma metrópole, mas dentro das cidades a gente tem a guarda civil, que pode atuar ali para combater a violência ou combater crimes, enfim. Na área da cultura, museus, obras de arte, né, exposições de arte. Então, existem várias funções aí que o prefeito atua e várias políticas públicas em que ele pode atuar.
Quarto ponto aqui é como funciona esse processo de escolha dessa chapa de prefeito e vice-prefeito. Lembrando, você vota neles usando 2 dígitos, porque você escolhe o número do partido ali em que os 2 candidatos estão tentando se eleger. Cada partido tem direito a lançar uma chapa, então você vai lá e vota especificamente no partido, ok? E aí, o mandato deles é de 4 anos, isso é uma informação importante, justamente para entender que eles vão entrar a partir de 2021 na prefeitura. Então, no momento em que eles são eleitos, os prefeitos são eleitos, eles vão entrar em 2021, assumir em 2021 o cargo efetivamente, e só lá em 2024 que eles vão sair e onde vai ter uma nova eleição para as prefeituras no Brasil inteiro, ok? E aí, só para vocês entenderem, né, que essa chapa de prefeito e vice-prefeito, ela é eleita utilizando o sistema majoritário. O sistema majoritário é um nome até um pouco difícil, mas é muito fácil de entender, gente. Simplesmente é quem tiver mais votos ganha. Então, ah, quem tiver os votos majoritários ali ganha a corrida eleitoral. O problema é que no Brasil, né, o Tribunal Superior Eleitoral determinou, e a Constituição Federal também determinou, que nas cidades com mais de 200 mil eleitores, né, então são 95 cidades no Brasil inteiro que tem essa regra, os candidatos devem ter mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno para serem eleitos. Se isso não acontecer, eles terão que disputar um segundo turno com o segundo mais votado. Então, por exemplo, o candidato A chegou ali a 45% dos votos, então ele não é eleito, né? Ele simplesmente não é eleito nessas cidades, que tem mais de 200 mil habitantes, e eles têm que disputar um segundo turno com o segundo mais votado, mesmo que o segundo mais votado tenha 10%, 5% até dos votos, ok? Nas cidades com menos de 200 mil eleitores, isso são os outros 5.475 municípios de todo o Brasil, então a grande, a maior parte, né, desses municípios, os candidatos são eleitos apenas necessitando da maioria dos votos. Então, se o candidato tem 23% dos votos e esse é o candidato que mais teve votos, ele é eleito. Não importa quão grande é essa maioria, ok? E aí eu achei interessante também botar o dado, né, e a informação de como funciona o financiamento das campanhas, que é uma coisa que, inclusive, é muito controversa para algumas pessoas, então achei importante delimitar aqui. Bom, a primeira forma de um candidato financiar a campanha é se autofinanciar. Então, ele mesmo desembolsar dinheiro ali para colocar na campanha dele. E o candidato ele pode fazer isso até com um limite de 10% do total a ser gasto. Então, justamente para evitar que candidatos que têm muito dinheiro investam uma quantidade absurda de dinheiro nas próprias campanhas. Então, tem um limite ali de 10% do total que vai ser gasto ali pelo partido, ok? A segunda forma de financiamento são as doações de pessoas físicas. Então, qualquer pessoa que tiver disponibilidade, tiver o dinheiro para apoiar um candidato específico, ela pode ir lá e doar o dinheiro para a campanha do candidato, justamente para ajudar com que aquele seja eleito ali na cidade, ajudar que ele possa fazer mais propagandas eleitorais, mais conversa ali com as outras pessoas, mais eventos, inclusive públicos, justamente para aparecer aos olhos, né, da população daquele município. E a terceira forma de financiamento que é o mais controverso, na minha opinião, é o fundo eleitoral. E o fundo eleitoral ele foi instituído pela Lei 13.165, de 2015, porque antes, só para vocês saberem, existia o financiamento privado das campanhas. As pessoas jurídicas, né, então as empresas, elas podiam doar uma parcela de dinheiro para as campanhas. Mas isso, por conta disso, aconteceram vários escândalos de corrupção, né? A gente já viu diversos casos, inclusive com o Mensalão e depois com o Petrolão. Então, por conta disso, esse tipo de doação, né, esse tipo de financiamento de campanha foi eliminado do sistema eleitoral no Brasil, e agora a gente tem o fundo eleitoral, que é um financiamento público, financiamento com dinheiro público das campanhas. E aí,
Em 2020, esse valor chegou a 2,034 bilhões de reais que a União repassou aos 33 partidos que tinham o direito de receber esses recursos, tá? Os gastos máximos por candidato à prefeitura, né? Então, a prefeito nos municípios, ele varia, né? Da menor cidade no Brasil, pode ser de R$ 123.000 e pode chegar até 51,7 milhões de reais para a maior cidade no Brasil. E esse valor de 51,7 milhões, isso é no primeiro turno. Já no segundo turno, né, como a gente tem essa diferenciação de primeiro e segundo turno para a escolha no processo do prefeito e do vice-prefeito, a gente tem um valor um pouco menor para o segundo turno que pode ser gasto, e aí esse valor pode chegar a 20,7 milhões de reais. Isso todos os dados tirados do site do TSE. Okay? Agora a gente chega ao nosso quinto ponto, que é qual a função do vereador. Muita gente sabe, obviamente, como funciona o processo ali de escolha dos prefeitos e por que a gente escolhe os prefeitos. Mas muita gente não sabe para que serve o vereador, certo? Então, primeiramente, os vereadores, eles são os representantes do poder legislativo municipal. Então, todas as cidades, não importa o tamanho que elas tenham, elas têm uma Câmara dos Vereadores, uma Câmara Legislativa Municipal. Okay? Os vereadores eles também são responsáveis por fiscalizar o mandato do prefeito. Né? E aí, os vereadores eles são responsáveis por fiscalizar o mandato do prefeito, que é um dos papéis mais importantes do vereador, justamente para ver se o prefeito não está fazendo nada de errado, se ele não está corrompendo o sistema, se está fazendo alguma prática ilícita ou até alguma improbidade administrativa. Além disso, eles possuem a responsabilidade, que é a principal do vereador, de propor, discutir e aprovar as leis a serem aplicadas nos municípios. Isso é muito importante. E aí até eu botei uma provocação aqui no final, porque as câmaras dos vereadores, em teoria, elas deveriam ser locais de intenso debate entre os legisladores e os cidadãos, principalmente buscando melhorias para aquele município. Né? Os vereadores, eles não são só responsáveis por propor as leis, né, aprovar as leis, mas eles são também responsáveis por, às vezes, pressionar o governo, o poder executivo, né, na figura do prefeito, a fazer uma política pública que o município está precisando. Às vezes, asfaltar uma via, às vezes melhorar a estrutura de uma escola, trazer mais médicos para um hospital, enfim, existem diversas formas que o poder legislativo pode atuar e é o poder legislativo que é o mais representativo em relação à população do município. Agora a gente chega no sexto ponto aqui do nosso pequeno vídeo e a gente vai falar um pouco sobre como funciona o processo de escolha do vereador. E aí, quando você for lá na urna eletrônica para escolher o seu vereador, você vai precisar de indicar 5 dígitos. Os 2 primeiros dígitos são o número do partido, obviamente, e os últimos 3 são o identificador ali daquele vereador que você está votando. Ok? Existe também a modalidade para você fazer o voto de legenda, né? O voto direto no partido. E aí, é muito fácil você fazer isso. Basta você clicar os 2 dígitos do partido e votar. Então, você não precisa identificar exatamente uma pessoa, né? O vereador ali. Você pode apenas indicar que você quer votar naquele partido, que você gosta das ideias e qualquer vereador daquele partido para você tá ok. Bom, a gente tem também um mandato de 4 anos aqui para os vereadores. Eles também são eleitos e assumem a cadeira de vereador em 2021 e vão até 2024. Eles têm esse mandato de 4 anos também. E os vereadores, eles são eleitos utilizando-se um sistema um pouco mais complicado que o majoritário, que é o sistema proporcional de lista aberta. Bom, o sistema proporcional eu vou explicar adiante, né, nesses 3 passos a seguir, mas eu queria explicar um pouco por que o lista aberta. É lista aberta porque justamente você consegue votar num vereador específico, né? Você consegue votar naquele vereador que você acha que é o melhor. Tem países que usam o sistema proporcional de lista fechada, e aí o próprio partido delimita qual é a lista que o partido quer que seja eleita. Então, por exemplo, se o partido escolheu 10 candidatos e aquele partido só conseguiu 5 cadeiras
no legislativo municipal, por exemplo, esse partido vai conseguir só botar aqueles 5 primeiros que ele delimitou na lista dele. Então, acaba ocorrendo que você não consegue participar efetivamente para escolher especificamente um vereador. Você consegue só delimitar qual é o seu partido de preferência. Bom, o primeiro passo aqui, então, para a gente descobrir como o vereador é eleito, como é que ele assume uma cadeira dentro do parlamento municipal, primeiro a gente tem que calcular o quociente eleitoral. É um nome difícil, é um nome complexo, né, até, mas é até muito simples de vocês entenderem. O quociente eleitoral basicamente significa quantos votos um partido precisa ter para botar um vereador dentro do parlamento municipal. Então essa conta é feita basicamente pegando os votos válidos, então todos os votos de todo mundo, né, em todos os partidos, ok? E aí você divide esse número pelo número de cadeiras que aquele município tem. E a gente vamos pensar na cidade de São Paulo, em que eu estou, justamente para a gente ter uma noção um pouco melhor. Então você pega os votos válidos daquele município, né? E isso excluindo todos os brancos e nulos, como a gente já tinha falado no segundo ponto. E aí você divide pelo número 55 cadeiras, por exemplo, que são as 55 cadeiras que a gente tem no município de São Paulo. E aí vai dar um número X ali. Um número X que seria o número mínimo para um partido conseguir uma cadeira. Ok? Esse número, só para lembrar vocês, se der um número fracionado, né, então 10.000,0,1, por exemplo, esse número arredonda para baixo. Se esse número der acima de 0,5, esse número arredonda para cima. Okay? No segundo passo, a gente tem que calcular como que quantas cadeiras aquele partido vai conseguir, né? Então a gente calcula o quociente partidário, justamente é esse o nome. E aí você pega todos os votos válidos no partido, então pegar um partido X aqui, o PX, né? Partido X. Esse partido recebeu um número X de votos, e aí você pega esse número e divide pelo quociente eleitoral, que é justamente o número mínimo de votos que aquele partido precisa para eleger um candidato. Então, após essa divisão, o partido conseguiu, por exemplo, 5 cadeiras, ok? E lembrando também aqui, diferente do primeiro passo, em que você tem um arredondamento para cima ou para baixo, aqui não. Aqui, por exemplo, se o partido conseguiu 5,8 cadeiras, não importa. Você tem que considerar apenas o número inteiro ali da primeira conta. Então, o partido recebeu só 5 cadeiras. Se ele recebeu 6,1, ele recebeu 6 cadeiras, ok? Então, é isso, né? Esse segundo passo é fácil de entender. E aí, depois dessa divisão, essa conta você faz para todos os partidos, né, do quociente partidário. O terceiro passo é distribuir as sobras das cadeiras. Porque, normalmente, alguns candidatos ou não conseguem um número mínimo ali de votos para entrar naquela cadeira, ou acaba na divisão ali, acaba que alguns partidos não conseguem preencher todas as cadeiras, né? Os partidos não conseguem preencher todas as cadeiras. Então, realmente, às vezes, sobra cadeiras. Então, essa distribuição chama sobra de cadeiras, né? E é feita pelas maiores médias. Por que pelas maiores médias? Vocês vão entender. Você vai pegar, de novo, os votos válidos no partido e dividir pelo quociente partidário, que é o número de cadeiras que aquele partido conseguiu. E aí você vai adicionar mais um. Esse mais um seria a cadeira extra que o partido estaria ganhando. Então, por exemplo, se um partido teve um número X de votos, e aí divide-se, e ele conseguiu 5 cadeiras, e aí você vai dividir esse número 5 mais 1. Então, ele vai ser dividido por 6. Todos os partidos vão ser feitos essa conta, ok? No momento que é feita essa conta para todos os partidos, você vai ver qual o partido que tem o maior número dessa conta, que seria a maior média, entendeu? Então, no momento em que você vê, o partido B foi o partido que mais ganhou votos, então esse partido é que vai ganhar essa cadeira extra. Se sobraram 5 cadeiras, você vai ter que fazer toda hora essa conta, você vai ter que fazer várias vezes essa conta para descobrir qual o partido que vai ter direito às cadeiras no final do dia.
ok? E aí, a gente tem duas regras muito importantes que vieram por conta da Emenda Constitucional número 97 de 2017 e que vão ser aplicadas pela primeira vez agora no ano de 2020, que é a cláusula de barreira e a ausência das coligações partidárias. Essas regras novas no sistema eleitoral brasileiro foram feitas justamente para evitar que distorções sejam cometidas na escolha de alguns vereadores. Isso porque alguns vereadores eram eleitos, né, no sistema antigo, de forma que eles não tinham nenhuma uma representação de votos muito grande, então alguns tinham é, muitos poucos votos, mesmo assim podiam ocupar as cadeiras dentro do legislativo municipal. E por conta das coligações, os partidos nanicos, né, os partidos que têm muita pouca representação no país inteiro, eles acabavam ganhando algumas cadeiras dentro do legislativo por fazer coligações com partidos maiores, justamente porque esses partidos maiores necessitavam do tempo de TV que esses partidos menores ganhavam, e aí esses partidos menores faziam uma coligação e davam esse tempo de TV para o partido maior. Então isso acabou, né, na última nessa eleição que nós vamos ter em 2020, e aí essas coligações partidárias não vão mais existir, isso para a escolha do vereador, isso para o parlamento, ok? E essa cláusula de barreira significa basicamente o seguinte, que o número de votos do candidato, né, daquele candidato específico, para ele ocupar a cadeira, tem que ser 10% do quociente eleitoral ou mais do que isso, né? Então ele tem que ter pelo menos 10% daquele quociente eleitoral, que é aqui o primeiro passo que a gente está apontando, né? Que é o número mínimo ali para um partido conseguir a cadeira, e se ele tem 10% disso, aquele candidato, ele pode assumir a cadeira, ok? E aí o segundo ponto é a ausência das coligações partidárias. A ausência dessas coligações foi muito importante porque muitos partidos nanicos, eles praticamente faziam coligações com partidos maiores e, mesmo não tendo votos suficientes para ocupar cadeiras no legislativo, eles acabavam sendo puxados por esses cabos eleitorais de partidos maiores e mais relevantes e acabavam ocupando cadeiras dentro do legislativo municipal. E aí, essa foi uma forma do TSE de tirar essa distorção e incentivar que as pessoas votem, principalmente em candidatos específicos e em partidos que elas realmente acreditem, e não votar num partido e aí você acaba votando na coligação inteira, né? Aí, realmente, às vezes, acaba tendo essa distorção por conta disso. E aí, tem também o ponto dos financiamentos das campanhas. É basicamente igual ao financiamento para a chapa de prefeito. A única coisa diferente aqui é no fundo eleitoral, que os gastos máximos para o candidato nos municípios, ele varia de 12,3 mil reais nos municípios menores, pode chegar aí a 3,6 milhões de reais nos maiores municípios, e isso por candidato, tá? Novamente, informações tiradas do TSE. E aí, para finalizar aqui essa apresentação e esse tema sobre as eleições municipais de 2020, quero dar algumas dicas para vocês que ainda não escolheram seus candidatos. Eu acho que provavelmente muita gente ainda não escolheu seus candidatos. E essas dicas não são dicas mágicas, não são dicas, voto nesse cara que ele é melhor, ou voto naquele cara que ele é melhor. Não, não tem nenhuma dica mágica aqui, não existe mágica, né? No sistema eleitoral, né, e nas democracias, nós primeiramente temos que ser conscientes com o nosso voto. A gente tem que saber que nosso voto é único, é intransferível, e esse voto pode alterar o nosso futuro. Então, é muito importante que você não só jogue fora o seu voto em qualquer candidato, ou naquele candidato que alguém te indicou, algum amigo, algum familiar, e pesquise para ver qual candidato te representa mesmo. Porque às vezes você está votando numa pessoa que não te representa, que não está pensando da mesma forma que você pensa para mudar as questões dentro do país ou dentro do município, né, como a gente está votando agora. Então, preste atenção nesses pontos e preste atenção nessas dicas que eu acho que vão ajudar bastante quem tiver ainda em dúvida, ok? Bom,
Primeira dica aqui é aquela dica que é basicamente o pai falando para a criança fazer o dever de casa dela. Então, gente, pesquisar. Simplesmente é o que eu tenho para falar para vocês, que é o mais importante, é vocês têm que pesquisar muito, procurar informações sobre os candidatos. A gente sabe que hoje é muito fácil as pessoas conseguirem informações via internet, só botar no Google ali e procurar todas as informações que você quiser sobre qualquer candidato, inclusive. Então, é muito fácil que vocês façam isso. Tem muita gente que usa a internet para ver rede social, para ver WhatsApp, para ver Facebook, Instagram. Às vezes, seria bom você gastar ali, que seja 10 minutos do seu dia para pesquisar um pouco sobre os candidatos do seu município e ver qual que é a opção melhor para você. Bom, a segunda dica aqui é para vocês acompanharem os debates. Eu sei que por conta da pandemia a gente não teve tantos debates, principalmente nas capitais, né, que normalmente são os debates mais acalorados e que normalmente acontecem, né, que as emissoras fazem, mas existem às vezes debates feitos por emissoras ali regionais de algumas cidades mais periféricas do país e que seria interessante de vocês acompanharem, de vocês ficarem atentos para quando vão acontecer esses debates, justamente para você ver, aquela pessoa que eu acho que eu vou votar, que é o meu prefeito talvez atual, será que essa pessoa realmente está fazendo uma administração boa? Realmente ela fala coisas que eu acredito, que eu vou lá e vou dar um cacife para ela para ir votar nela para manter ela mais 4 anos ou para botar ela por 4 anos ali na frente da administração pública. Então, é importante que vocês façam isso. Bom, a terceira dica aqui para vocês é para vocês ficarem longe dos candidatos que são investigados em casos de corrupção, entre outros, né, entre outros casos. Então, é muito fácil de você achar essa informação, principalmente as informações legais dos candidatos. Basicamente, vocês têm que botar o nome do candidato ali no Google, botar alguma informação tipo corrupção logo em seguida e pesquisar para ver se aquele candidato não está sendo investigado ou já teve algum caso na vida de corrupção, algum delito que ele cometeu, justamente para você ver, às vezes o cara é investigado num crime ali de corrupção dentro do município e você vai lá e vai votar nele. Eu ficaria longe desse tipo de candidato, ok? Quarta dica aqui é procurar os pontos principais das propostas do candidato. Então, é muito importante que não só você veja os debates, né, mas procure ali as propostas principais. O que que ele quer fazer de diferente ali no município? O que ele já está fazendo, às vezes, né, se é uma reeleição, o que que ele já está fazendo no município? Como que ele vai melhorar isso? Entendeu? Então, é muito importante que vocês procurem essas informações. Quinto ponto é atentar para soluções simplistas para problemas complexos. É muito importante que vocês procurem e estejam alertas quanto a isso, porque tem muito candidato aí, principalmente às vezes vereadores, que dão soluções, às vezes dão uma solução, por exemplo, para a saúde pública. Eu vou incentivar aí o prefeito a construir mais hospitais. Mas será que é isso mesmo o problema do município em que você está? Realmente, construir mais hospitais vai melhorar ali a saúde pública do município? Então, fiquem atentos para questões que às vezes são muito complexas, que precisam de muito debate e que às vezes a pessoa está dando uma proposta muito simples e que ela, por exemplo, eu vou acabar com a corrupção amanhã com essa proposta. Não é bem assim, né, que você acaba com a corrupção. Exige todo um preparo, toda uma política pública ali, todo um desenvolvimento de política pública para você combater esse tipo de prática. Sexto ponto aqui é conversar com outras pessoas sobre o assunto. Gente, todo mundo tem amigos, familiares que às vezes já estão decididos em quem vão votar, ou já foram, ou essas pessoas gostam de política e já indicaram para você quem que elas vão votar e que vocês deveriam votar nessas pessoas. Vai lá e questione essas pessoas. Conversem, né? Obviamente não é para sair na mão, né? Muita gente perde amizade, até familiar, contato com familiar por conta de discussão sobre política. Não é para fazer isso, é para conversar, para debater. Quando a gente debate ideias, a gente tem que ser
respeitoso com o outro. Então, justamente, façam isso. Procurem debater, debater ideias, debater por que você vai escolher esse candidato, o que ele fez, enfim. É uma forma de você saber, de você entender quais são os motivos daquela pessoa votar naquele candidato ou quais atributos aquela pessoa está procurando no candidato que ela ainda não escolheu. O sétimo ponto aqui é para vocês tomarem cuidado com as fake news. Isso já foi um problema na última eleição, em 2018, a gente sabe, e provavelmente, né, a gente já até viu que pode se acentuar ao longo dos anos. E tem muitas agências aí de verificação já que surgiram por conta dessa onda grande de fake news. Essas fake news continuam acontecendo, mas é muito importante que vocês acompanhem essas agências de verificação. Tem a agência Lupa, tem o Projeto Comprova, tem, enfim, diversos outros meios de comunicação que estão fazendo essas verificações de informações justamente para as pessoas ficarem informadas sobre o que é verdade, o que é plausível nos discursos desses candidatos e o que é exagerado ou até falso nos discursos dele. Quando você vê que um candidato ele normalmente dá discursos, né, e dá declarações que são falsas ou que são exageradas, é bom você ficar de olho, porque às vezes esse candidato não te represente o tanto que você queira que ele te represente. E a minha última dica aqui é, no dia 15 de novembro, nesse fim de semana, no domingo desse fim de semana, aproveite, gente, para votar consciente, para votar no candidato que realmente te representa, que realmente faça com que você fique feliz, né, fique contente com aquela escolha e que você ache que vai ser a melhor opção para o seu município. Ou muitas vezes, como a gente já sabe aqui no Brasil, a opção menos pior. Então, é até interessante que é uma coincidência aí que vai ser no dia 15 de novembro, que é a proclamação da República, vai acontecer uma das eleições mais importantes aí do nosso calendário eleitoral. Então, aproveitem esse fim de semana, pesquisem muito, votem consciente. Então é isso, muito obrigado a todos que ficaram até agora no vídeo. Para quem ainda ficou alguma dúvida, por favor, coloque a sua dúvida nos comentários, eu vou tentar ajudar o máximo possível. Para quem ainda ficou alguma questão aí sobre alguma informação dentro do vídeo, até informações de fora do vídeo, por favor, escrevam. Para quem gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque é muito importante que todo mundo saiba o quão complexo, né, a escolha das pessoas que nos representam e como a gente escolhe essas pessoas, né? Então, enfim, agradeço muito a participação de todos aí. Um grande abraço.